Já me abre aqui espaço para a próxima pergunta, que é: quais são os desafios, Pedro? O que você teve que passar e talvez ainda esteja passando? O que uma pessoa nessa situação precisa estar pronto para lidar? Olha, são diversos desafios. São desafios na escola, desafio na sua vida social, na familiar, com amigos, em trabalho, diversos desafios. E aí, se você não tiver um bom psicológico, quer fazer um belo, às vezes, um tratamento psicológico, uma boa base ali de uma educação, é difícil você lidar com isso. Então, hoje, a maioria, assim, das pessoas, vamos falar um pouco das pessoas trans, acaba se perdendo no caminho. Muitos aí não têm um estudo, porque não tem coragem de enfrentar a sociedade, porque não é fácil. Na escola, quais eram os principais desafios para Então, você? eu comecei a transição depois da escola, só que hoje eu faço faculdade. E eu reparo que é um grande desafio, porque os educadores hoje da escola, eu falo escola mesmo de primeira a terceiro ano, faculdade, não tem um preparo para isso. Então, acho que a sociedade, assim, principalmente quem trabalha com escola, com a parte da saúde, deveria ter esse preparo, entender do assunto, ter, sei lá, um curso que explicasse para eles, ou se abrir mais para isso, né? Só que eles não têm. Então é mais fácil você ignorar ali o homem trans, fingir que não sabe de nada, tentar tratar de uma forma normal, assim, que não chega tão próximo, porque ele não sabe lidar com aquele assunto. É como se a gente fosse um anormal dentro da escola, né? No dia a dia, assim, o que para você pegava, que você sentia que não te atendia para tua condição? Eu ter que provar o tempo inteiro quem eu sou. O tempo todo eu tenho que provar quem eu sou. Por mais que você fale, me chama de ele. Parece que assim as pessoas vai e te chama de ela, não sei se é por uma forma de te cutucar ou porque se não tem, não sabe Porque o mesmo teu do nome assunto. ainda na escola Já não, mudei. mas antes não era no teu. Antigamente, quando eu usei o nome social, eles também não respeitavam. E quando você faz também a sua retificação, que você muda, se a pessoa vai te chamar sempre de ele. Se souber um pouquinho da sua história, acabou. Aquela figura masculina ali acabou. Né? Eles têm que tocar um pouco na ferida, te chamar de ela. Ah, eu errei, eu esqueci. Mas, poxa, até agora eu tava me respeitando uma boa. Porque soube um pouco da minha história, já mudou. Né? Então você tem que estar provando o tempo todo quem você é ali, né? Tem essa parte do nome, é uma parte que pega, né? A gente aqui, acho que o que eu queria entender é quem tá. Primeiro, entender, a gente poder se colocar no seu lugar, né? Porque é difícil até a gente pensar, assim, coisas que eu imagino, são a coisa do nome, da lista de chamada, né? Banheiro, de repente, sei lá, aula de educação física, que tem uma pegada diferente, né? Às vezes até as escolas separam. Essas coisas também te Acontece afligiam? bastante. Se você não for retificado hoje, você usar um nome social, muitas vezes espaço que você vive escola, tem professor que não respeita, que chama pelo nome mesmo anterior. E aí você vai explicar, vai conversar na direção. Eles tentam apaziguar, que nem eu tenho um caso até que não aconteceu comigo, mas é com um amigo muito próximo. Eu já sou retificado, ele não. Então ele pediu para ser chamado pelo nome social, que ele já tem no documento. A escola não chama ele pelo nome social. E quando ele foi conversar com a diretora sobre, ela falou para ele: por que você vai mudar seu nome? Seu nome é tão bonito. Por que você quer ser chamado com nome masculino? E aí ele tentou explicar, e depois a professora chegou na sala e ainda expôs mais ele, né? Até foi uma situação chata que ela deu um trabalho sobre transgênero só para ele, né? Deu vários temas e esse tema foi o único que deu para ele. Então a sala toda veio perguntar o porquê ele estava mudando o nome, o porquê daquela situação. E comigo, referente assim mesmo depois da transição, quando eu fiz a retificação de documento, que eu tive que voltar na escola para poder retificar o certificado da escola, foi a mesma situação. A diretora não sabia que precisava mudar ali o certificado, ela não sabia por onde começar ali, né, o que ela ia ter que mudar de documento, então eles me pediram em média de 1 mês para aquilo, né, e aí eu ia lá, ele me tratava às vezes ainda pelo modo feminino, eu falava: não, eu sou retificado, tá aqui no RG, né, eu tô vindo aqui para mudar o documento, então, tipo, você vê o despreparo total da escola, né, que é um lugar que era mais para garantir, assim, a educação das crianças, né, sobre diversos assuntos. Se a gente pensasse no ambiente escolar, o que, no seu ponto de vista, poderia melhorar para que você pudesse ser acolhido como você é? Eu, assim, o meu pensamento que eu tenho, não só para a escola, mas acho que para um todo, assim, eu acho que as pessoas deveriam deixar suas opiniões em casa. E quando você estivesse no ambiente escolar, seja no ambiente de faculdade, no ambiente do trabalho, você respeitar o ser humano. Porque para mim não importa quem é você, o teu corpo, eu tenho que te respeitar como ser humano. Então acho que se a escola tivesse mais respeito, abrisse um pouco a mente para aprender assuntos diferentes, que nem o caso, porque eu não sou o único transgênero.
ninguém nasceu adulto e virou transgênero. O transgênero começou desde a infância, né? Você vê, tem diversas crianças que desde pequeno já não se reconhecem como corpo. Mas eles tentam apagar e falar que não, a gente virou trans depois de adulto. E não é, né? Então eles fingem que não tá vendo nada e deixa esse assunto pra lá. E aí a violência vai aumentando, né? Porque a criança, ela precisa ser educada ali desde pequena, né? Então, pra mim, a escola peca muito nisso, né? Na escola que você frequentou, só tinha você ou tinha outros colegas na mesma Então, hoje, depois de adulto, agora que eu voltei na escola, é muito interessante. Eu reencontrei alguns amigos e tem 2 meninas lá que também são mulheres trans, né? E aí a gente senta pra conversar, a gente fica lembrando na época da escola o quanto foi sofrido. Ninguém tinha coragem ali de se assumir trans, né? Porque era dolorido. Somente na minha época, eu tô com 32 anos, não é tão distante assim, mas era complicado. Então, Você acha que hoje tá mais simples? Não que esteja perfeito, mas em comparação. olha, hoje eu comparo um pouco as situações, eu achava que tava simples, mas eu convivendo com pessoas não mudou muita coisa, não.